Veto a projeto que altera plano diretor é apreciado na Câmara Municipal. Os vereadores mantiveram a proibição à construção de prédios mais altos em algumas avenidas, mas derrubaram a parte do veto sobre a compra de índices construtivos. Déficit habitacional é tema de período de comunicações. A Defensoria Pública apresentou o trabalho do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia. Dia Mundial da Saúde também pauta a sessão plenária. Conselho de Educação Física destacou a importância da corrida de rua. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Confira as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O veto da Prefeitura ao projeto que prevê alterações no plano diretor da cidade foi apreciado pelos vereadores nesta semana. A proposta polêmica gerou novamente muito debate entre os parlamentares. Foi o assunto do dia na sessão plenária de quarta-feira. Votado em partes a pedido do autor da proposta, os vereadores mantiveram o veto do governo municipal à construção de prédios mais altos no entorno das avenidas que receberão os ônibus BRTs. Caso a medida fosse adiante, as regras seriam alteradas em aproximadamente 20 bairros, por onde passam avenidas como Protásio Alves, Baltazar de Oliveira Garcia, Sertório e Osvaldo Aranha. No entanto, os parlamentares derrubaram o veto do Executivo em relação à forma de aquisição de índices construtivos e a destinação desses recursos. Pelo projeto, 90% dos valores vão para áreas de urbanismo e habitação e 10% para os hospitais Materno-Infantil Presidente Vargas e de pronto-socorro. As medidas valem para a terceira perimetral, cujo estímulo à construção de prédios maiores já havia sido aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito. Na região, as edificações poderão ter aproveitamento máximo do terreno, obedecendo a altura de 52 metros, que é o limite estabelecido na cidade. Com a rejeição do veto, vale o que propõe o texto do projeto. A matéria permite que os índices construtivos nas ruas internas até 120 metros da terceira perimetral sejam adquiridos diretamente na prefeitura, a chamada compra no balcão. A oposição criticou a medida e sugeriu que a operação ocorresse em forma de leilão. Todos os interessados se inscrevem, a prefeitura estipula um valor mínimo, um valor justo, e quem der mais poderá fazer a construção. O que me deixa mais indignado é que no parágrafo 2º, nós temos, digamos, aquilo que joga para a torcida, que diz que 10% será destinado dessa verba aos hospitais e 90% para a habitação popular. Mas já há legislação em Porto Alegre, a Lei 644 de 2010, que determina exatamente isso. De volta à Câmara de Vereadores nesta semana, o ex-secretário de Urbanismo, Walter Nagelstein, defendeu o projeto. A oposição está equivocada nisso, porque na verdade houve um leilão que naquele momento foi inflacionado porque ele atendia a interesse de 2 empreendedores da cidade, que precisavam naquele momento comprar para regularizar um shopping center e um grande hipermercado. Portanto, eles foram lá e pagaram um ágio. Mas depois daquele leilão, houve mais 2 leilões e não se vendeu. Por quê? Porque não havia interesse. Então, se fizer leilão e não tem mercado para comprar, não adianta ter leilão. Não está se dando nada para o construtor, está se fazendo com que esse dinheiro fique na cidade, retorne e se possa fazer urbanismo. Outra crítica da oposição foi quanto à falta de consulta aos moradores. Nós, da oposição, insistimos muito, batemos muito nesse tema, tentando preservar o direito do cidadão de interferir na sua cidade, tentando preservar a Constituição brasileira e o Estatuto das Cidades, que prevê esse debate anterior, e não conseguimos. Então agora vamos avaliar, entrar com uma ação de inconstitucionalidade da legislação, Eu lamento, acho que perde a democracia, perde a cidade, perde a Câmara em crédito junto à sua população. O autor do projeto, o vereador Reginaldo Pujol, afirmou que, em relação à terceira perimetral, a sociedade foi consultada. O parlamentar adiantou ainda que o Executivo vai elaborar um novo projeto para que as medidas também sejam aplicadas no entorno dos corredores dos BRTs. Uma proposta na mesma linha do que era o objeto da emenda, obviamente com elementos técnicos mais substanciosos que no caso não teriam. De nossa parte, nós promoveríamos um debate público, que é reclamado por alguns, e que ocorreu com relação à terceira perimetral, que ficou 5 anos sendo debatida,
Agora, então, se faria um debate em torno das áreas do BRT. No espaço da Tribuna Popular, na sessão plenária da última quinta-feira, foi divulgada a 63ª edição da Festa de São Jorge. Os vereadores da capital foram convidados a participar do evento religioso. A paróquia foi representada na tribuna pelo padre Sérgio Augusto Belmonte. Ele destacou que a celebração é o segundo maior evento religioso da capital, atrás apenas da procissão de Nossa Senhora de Navegantes. A 63ª edição da Festa de São Jorge está marcada para sábado, dia 23 de abril. Segundo Belmonte, no dia anterior, a igreja vai promover uma novena preparatória em homenagem ao vereador professor Garcia, afastado do Legislativo desde 2015 por motivos de saúde. Vamos fazer esse agradecimento na noite do dia 22 de abril, às 18h30, na última noite da novena. Vamos homenagear e agradecer todo o trabalho que ele fez em prol da festa de São Jorge nesses anos. Uma festa que atrai cerca de 100 mil pessoas, cada vez crescendo mais, e atrai não só católicos, mas pessoas de outras religiões, sobretudo de matriz africana, constituído assim num fenômeno do encontro das pessoas. Também na sessão plenária desta quinta-feira, os vereadores promoveram 2 períodos de comunicações temáticos. A primeira apresentação tratou do déficit habitacional de Porto Alegre. O assunto foi trazido à tribuna do plenário Otávio Rocha pela defensora pública Adriana Schaeffer. Ela apresentou aos parlamentares o trabalho realizado pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública. Adriana coordena o grupo, responsável pela mediação de conflitos de regularização fundiária. Durante o período de comunicações, a advogada também criticou a prefeitura e os vereadores. Segundo ela, ambos os poderes deixam a desejar no cumprimento do Estatuto das Cidades. Nós temos a Constituição Federal, que trouxe então a criação da política urbana, e o Estatuto da Cidade em 2001, que é uma lei federal, regulamentou. No entanto, para fins de execução no território municipal, há necessidade de uma lei complementar. O entendimento de que haveria necessidade desta lei para implementar os instrumentos, que seriam instrumentos como, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo, que facilitaria para o município a aquisição de territórios e de áreas que não cumprem a função social e poderiam ser, então, transferidas para as comunidades mais pobres. Na tribuna, os parlamentares destacaram artigos do Estatuto das Cidades que facilitariam o processo de regularização fundiária na capital, entre eles o IPTU progressivo, que tornaria mais barato o imposto para moradias mais afastadas do centro da cidade e com menos infraestrutura. A medida foi citada pelas vereadoras Fernanda Melchiona, do PSOL, e Sofia Cavedon, do PT. A petista e o vereador engenheiro Comaceto ainda criticaram a gestão do Departamento Municipal de Habitação. Nós temos 750 vilas, comunidades que são irregulares. Isso atinge mais de 250 mil pessoas, é muita gente. Nós temos nesse momento em Porto Alegre mais de 50 comunidades com reintegração de posse determinada pela Justiça, e que isso dá em torno de 22 mil famílias. Porto Alegre, desde 2008, que existe o Minha Casa Minha Vida, cadastrou 55 mil pessoas e construiu em torno de 3 mil unidades habitacionais, pouco mais de 5% da demanda total da cidade de Porto Alegre. E não deslancha, não anda. O vereador e ex-secretário municipal de urbanismo, Walter Nagelstein, disse que a pasta elaborou um decreto para agilizar os processos de regularização fundiária. O documento ainda precisa ser assinado pela prefeitura, mas para o parlamentar, a solução para problemas habitacionais envolve a atuação de todos os poderes. Ela depende de uma série de fatores. No que depende do executivo, nós encontramos os limites da lei ambiental, por exemplo. Para se regularizar uma área, ela tem que enfrentar todas as restrições que uma lei ambiental tem. Às vezes nós enfrentamos as restrições do direito registral também, porque da escritura, da titulação daquela área tem que ser resolvido. Às vezes enfrentamos a própria burocracia da Caixa Econômica Federal e as dificuldades para a liberação dos recursos. Não é fácil, não imaginem que é tranquilo se receber o programa Minha Casa Minha Vida. Ele tem as suas burocracias e são bastante complexas também. O Conselho Regional de Educação Física também participou do período de comunicações temático nesta semana. A entidade destacou a importância da corrida de rua.
A atividade foi em alusão ao Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta quinta-feira, 7 de abril. A presidente da Câmara Técnica de Grupos de Corrida de Rua do Conselho Regional de Educação Física falou sobre os benefícios do esporte. Cláudia Ramos Luquezzi propôs a criação do Dia Municipal da Corrida de Rua a ser comemorado em 24 de abril, data da primeira maratona de Porto Alegre em 1983. Cláudia também alertou para a necessidade de valorização do profissional de educação física. O que a gente está vendo assim atualmente é que cada vez mais tem pessoas indo para a rua correr, cada vez mais tem pessoas caminhando na rua e muitas não têm a orientação do profissional de educação física, que é a nossa grande defesa. Então, criar uma câmara de temática de corrida de rua pelo Conselho Regional nos dá a chance de incentivar cada vez mais a promoção da saúde com segurança, que é o mais importante. O tema do período de comunicações foi proposto pelo vereador Mendes Ribeiro. O parlamentar substitui o vereador professor Garcia, formado em educação física e afastado da Câmara Municipal devido a problemas de saúde. Segundo Mendes Ribeiro, a discussão foi uma forma de homenagear o colega. Foi uma iniciativa a pedido da filha do professor Garcia, que sempre defendeu a educação física através do conselho do CREF, né? E eu ter a felicidade de poder trazer a este espaço democrático ao conhecimento dos vereadores sobre a Câmara de Corrida de Rua dentro do CREF. Acho que é uma atividade que está crescendo dia após dia e nós, como agentes públicos, temos que ter a preocupação com a integridade física, saúde. A filha do vereador professor Garcia também acompanhou a atividade. É muito importante trazer essa discussão dos grupos de corrida, porque a gente sabe que cada vez está aumentando mais esses grupos de corrida e o pai já era, há muitos anos, precursor dessa parte do grupo de corrida e agora eu, como mentora do CREF, trazendo junto com o vereador Mendes Ribeiro. Nesta sexta-feira, a Câmara Municipal sediou um seminário do Conselho Municipal do Idoso. A regulamentação da profissão de cuidador de idosos foi um dos temas do evento. O seminário foi promovido pela Câmara Municipal em parceria com o Conselho do Idoso de Porto Alegre. No encontro, o presidente do Legislativo, o vereador Cássio Trogildo, destacou a necessidade de se discutir políticas públicas voltadas à população idosa. Conforme Trogildo, a terceira idade representa hoje 15% da população da capital. E com diversos sinais de crescimento, a longevidade tem cada vez aumentado mais e nós precisamos então ter um preparo, uma preparação para o acolhimento, para o convívio com essa população idosa que será cada vez maior. Nós temos um outro marco importante em Porto Alegre, que foi em outubro de 2015, quando Porto Alegre foi considerada a cidade amiga do idoso. Na verdade, assinou um termo de compromisso com a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão da ONU, para desenvolver diversas atividades para concretizar essa condição de cidade amiga do idoso. O principal palestrante do seminário, a deputada federal do PTB, Cristiane Brasil, falou do substitutivo a um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. De autoria da própria parlamentar, o texto cria e regulamenta a profissão de cuidador de pessoas idosas. Conforme Cristiane, é preciso exigir dos profissionais um currículo compatível com o trabalho a ser desenvolvido. Esses profissionais que querem trabalhar com terceira idade, que eles tenham conhecimento do assunto, né? Como lidar com uma pessoa que já passou dos 60 anos. Ela tem toda uma especificidade, uma peculiaridade por conta do seu envelhecimento, que tem que ser trabalhada e tem que ser estudada pela pessoa que se candidata a ser um profissional na área. Não basta... sou cuidador de idoso. Não, não é assim que acontece. Também participaram do evento parlamentares da capital e do estado e representantes do Conselho Municipal do Idoso e do Executivo. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.